Glória a Deus, que a paz e a graça vos sejam multiplicados, amém? Vamos para mais um dia de leitura do livro Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade. E nós estamos hoje no dia 5, isso aí, unidade 1, dia 5. E o dia 5 tem como tema, Deus age por meio de seus servos, parte 2, né? A aula ontem tivemos a parte 1 e hoje a parte 2. Deixa eu orar por você antes de nós começarmos. Pai, graças te dou por esse momento, estarmos conhecendo mais de Ti. Capacita-nos para viver as Tuas maravilhas, os Teus milagres e desfrutar o Teu poder em nós. Capacita-nos, enche-nos com poder e grande glória, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então. Deus age por meio de seus servos, parte 2. Diz assim: ontem você estudou as 3 primeiras realidades da atuação de Deus em Moisés. Vejamos agora as outras 4. No cantinho diz assim: Deus revela o que está para fazer. Tal revelação passa a ser um convite para nós juntarmos a Ele. E apareceu o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. O Senhor chamou do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. Prosseguiu Deus: não chegues para cá. Tira os sapatos dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então disse o Senhor: com efeito, tenho visto a aflição do meu povo, que está no seu sofrimento, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exaltores, porque conheço os seus sofrimentos, e desci para o livrar da mão dos egípcios, e para fazer subir daquela terra para uma terra boa e espaçosa, para uma terra que emana leite e mel. Êxodo 3, do verso 2 ao 8. Do ladinho, ponto 4, diz assim: Deus falou para revelar a si mesmo seus propósitos e seus modo de agir. Continuando aqui, do ladinho também tem o ponto 5, o convite que Deus fez a Moisés para trabalhar com ele levou-o a uma crise de fé, que exigiu fé e ação. Continuando, Moisés expressou tal crise de fé quando fez as seguintes ponderações a Deus: quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntaram: qual é o seu nome? Que lhe direi? Mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Ah, Senhor, eu não sou eloquente, nem o fui dantes, nem ainda depois que falaste ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Ah, Senhor, envia, peço-te, por mão daquele a quem tu has de enviar. Êxodo capítulo 3, versículo 11 e 13. Capítulo 4, versículo 1, 10 e 13. A crise de Moisés exigiu fé e ação. Mais um ponto a nós estudar aqui. A crise de Moisés exigiu fé e ação. Pela fé, Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que ter algum tempo o gozo do pecado. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue,
para que o destruidor dos primogênitos não lhe tocasse. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, e tentando isso, os egípcios foram afogados. Hebreus 11, verso 24, 25, 27 e 29. Do ladinho 1.6 diz assim, Moisés teve de fazer ajustes importantes em sua vida para juntar-se a Deus na execução de sua obra. E continuando a leitura diz: disse também o Senhor a Moisés em Midian: volta para o Egito, porque morreram todos os que procuravam tirar-te a vida. Tomou, pois, Moisés sua mulher e seus filhos, e o fez montar num jumento, e tornou à terra do Egito. E Moisés levou a vara de Deus na mão. Está em Êxodo capítulo 4, verso 19 e 20. E o ponto 7. Moisés passou a conhecer Deus pelas experiências à medida que obedecia a Deus e Deus realizava sua obra por meio dele. A leitura aqui, vamos lá. Muitos textos encontrados nos livros de Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio ilustram a maneira como Deus revelou-se a Moisés. À medida que Moisés obedecia, Deus realizava por meio dele aquilo que sozinho Moisés não seria capaz de fazer. Aqui está um exemplo de como Moisés e o povo vieram a conhecer Deus como responsável pelo livramento. Diz assim: então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que eu endurecerei o coração dos egípcios, estes entrarão atrás dele, e glorificar-me-ei em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e fez o mar terra seca, e as águas foram divididas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes qual muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios perseguiram, e entraram atrás deles até o meio do mar, com todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros. Nisso o Senhor disse a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar retomou a sua força ao amanhecer. E os egípcios fugiram de encontro a ele. Assim o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. Mas os filhos de Israel caminharam a pé enxuto pelo meio do mar. As águas foram-lhes qual muro à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor naquele dia salvou Israel da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande obra que o Senhor operara contra os egípcios, pelo que o povo temeu ao Senhor e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Está em Êxodo 14, verso 15 ao 17, Êxodo 21 ao 23, 26, 27, 29 ao 31. Amém? Agora uma perguntinha para nós. A primeira pergunta, né? Acho que é aqui. Vamos ver. Opa, não é essa. Primeira pergunta. Aqui. Pronto. Responda as perguntas sobre as 4 últimas afirmações. 4. O que Deus revelou acerca de si mesmo, de seus propósitos e de seus modos de agir? 5, letra A. Por que Moisés teve dificuldade
para crer em Deus? Aí tem mais perguntas aqui, viu? Vamos continuar. Depois você dá uma pausa no vídeo e você continua as perguntinhas aí, ó. 5b diz assim: como você resumiria a fé de Moisés conforme a passagem de Hebreus 11? 6. Que ajustes teve Moisés de fazer? 7. Como você acha que Moisés se sentiu quando Deus livrou o povo de Israel por meio dele? Eita glória, né? Então, para um pouco, responda as perguntas e depois continue o vídeo. Vamos lá, eu vou continuar a leitura aqui, ó. 4. Deus veio e revelou a Moisés a sua vontade. Deus queria que Moisés fosse ao Egito para ser o instrumento por meio do qual libertaria o povo de Israel. Deus revelou a Moisés sua santidade, sua misericórdia, seu poder, seu nome, seu propósito de manter a promessa a Abraão e dar a terra prometida a Israel, além de muitas outras coisas que o texto acima não descreve. A resposta da 5a. Moisés apresentou várias objeções. Moisés questionou a possibilidade de Deus libertar o povo por seu intermédio. Êxodo 3:11. Se o povo de Israel acreditaria que Deus havia de se revelar a ele. Amém? 4.1. E se Moisés era capaz de falar com eloquência necessária para realizar a tarefa? Está em Êxodo 4:10. Em todos os casos, Moisés estava, na verdade, duvidando mais de Deus do que de si próprio. Moisés teve uma crise em sua fé. Será que Deus é realmente capaz de fazer o que diz? Resposta da 5b. A fé de Moisés, no entanto, é descrita no livro de Hebreus como um exemplo de alto sacrifício e confiança no Deus Todo-Poderoso. Quando Deus fez Moisés saber aquilo que estava para realizar, esta revelação passou a ser o convite a Moisés para juntar-se a ele. Deus revela o que está para realizar. Essa revelação passa a ser um convite para nos juntar a ele. A resposta da pergunta 6 diz assim, ó: Moisés fez os ajustes necessários a fim de orientar sua vida para Deus. Moisés havia chegado ao ponto de crer que Deus poderia fazer tudo que ele dissesse. Então Moisés teve de deixar seu emprego e seus parentes e mudar-se para o Egito. Depois de ter feito esses ajustes, ele estava numa posição em que poderia obedecer a Deus. Isso não significava que iria fazer algo para Deus por sua própria conta. Isso significava, sim, que estaria no lugar onde Deus estava agindo, para que este pudesse fazer o que havia desejado no começo. Moisés era um servo moldável e permaneceu à disposição de Deus para ser usado da maneira como Deus achasse melhor. Deus realizou a sua vontade por intermédio de Moisés. Quando Deus realiza uma obra que só Ele pode realizar por meio de sua vida, você se humilhará perante Ele. A resposta 7. Moisés certamente se deu conta de sua pequenez e de que não era digno de ser usado de maneira tão significativa. Moisés obedeceu e fez tudo o que Deus ordenara. Então Deus realizou tudo o que queria realizar por meio de Moisés. Cada passo de obediência levou Moisés e Israel a um conhecimento maior de Deus. Êxodo 6, verso 1 ao 8. Amém? Essas são as respostas das perguntas acima, né? Aqui mais um tópico aqui, ó. O que pode uma pessoa comum fazer? Aí do ladinho está dizendo assim: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. E na leitura diz assim, ó: uma das passagens
maravilhosas que me ajudaram foi a seguinte: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orou com fervor para que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Tiago 5, verso 17 e 18. Elias era um homem comum, assim como nós. Ele orou e Deus o atendeu. Pedro e João, está aqui do ladinho o nome, Pedro e João. Quando Deus curou o homem aleijado por intermédio de Pedro, este e João foram chamados perante o Sinédrio para relatar suas ações. Cheio do Espírito Santo, Pedro falou ousadamente aos líderes religiosos. Observe a reação deles. Então eles, vendo a intrepidez de Pedro e João e tendo percebido que eram homens sem letras e indoutos, se admiravam e reconhecia que havia eles estado com Jesus. Atos, capítulo de número 4, verso de número 13. Do ladinho tem aqui, sem instrução, mais poderosos. Aleluias, glória a Deus. Continuando aqui, todos os personagens encontrados na narrativa bíblica eram pessoas comuns. Seu relacionamento com Deus e a atuação de Deus tornaram tais pessoas extraordinárias. Você reparou na seguinte afirmação: os líderes reconheceram que Pedro e João haviam estado com Jesus. Qualquer pessoa que separe tempo para ter um relacionamento íntimo com Deus poderá perceber que Ele fará coisas extraordinárias em sua vida. Dr. Moody era um vendedor de sapatos com poucas instruções, que sentiu o chamado de Deus para pregar o Evangelho. Certa manhã, ele e alguns amigos se reuniram num campo para um culto de oração, confissão e consagração. Nessa ocasião, Henry Varley afirmou: o mundo ainda há de ver o que Deus pode fazer com, por e através de um homem que for inteiramente consagrado a Ele. Moody foi tocado por estas palavras. Mais tarde, enquanto ouvia as palavras do grande pregador Charles Spurgeon, Moody pensou: o mundo ainda há de ver com, por e através de um homem. Varley referia-se a qualquer pessoa. Varley não disse que era necessário ser instruído, nem brilhante, nem outra coisa mais, apenas uma pessoa. Bem, pelo Espírito Santo eu serei uma dessas pessoas. Então, de repente, do alto dessa galeria vi algo de que não me tinha dado conta antes. Não é o Sr. Spurgeon, afinal de contas, quem está realizando aquela obra é Deus. E se Deus pode utilizar o Sr. Spurgeon, pode também utilizar a todos nós. E por isso devemos apenas prostrar-nos aos pés do Mestre e dizer: envia-me, usa-me, oh glórias. Moody foi um homem comum que procurou ser inteiramente consagrado a Cristo. Por meio desta pessoa comum, Deus começou a realizar coisas extraordinárias. Moody tornou-se um dos maiores evangelistas dos tempos modernos. Pregou em cultos de reavivamento na Inglaterra e nos Estados Unidos, em que milhares de pessoas aceitaram a Cristo. Do ladinho tem assim, quando você crer que nada de importante pode acontecer por meio de sua vida, isso indica seu sentimento em relação à sua fé em Deus, mais do que em relação a si mesmo. Uma pergunta para você. Deixa eu colocar aqui essa pergunta. Para listar bem aqui. Isso. Tá aí. Poderia Deus atuar de maneira extraordinária em sua vida para realizar coisas significativas para o seu reino? Aí marque aí sim ou não. Tá bom? E vamos continuar a leitura. Você poderia dizer: bem, não sou um Moody.
você não precisa ser um monge. Deus não quer que você seja monge. Deus quer que você seja você mesmo, e que deixe fazer por meio de você o que Ele quer fazer. Quando você pensa que Deus não pode fazer nada especial por seu intermédio, você está revelando mais sobre o que você acredita a respeito de Deus do que sobre o que você acha de si mesmo. Assim, você está declarando que Deus não é capaz de fazer nada especial por seu intermédio. A verdade é que Deus é capaz de fazer qualquer coisa que quiser com uma pessoa comum que seja totalmente consagrada a Ele. Mais um tópico: os padrões de Deus são diferentes. Aqui do ladinho diz assim: não avalie a sua vida pelos padrões do mundo. Amém? Vamos na leitura. Não fique surpreso com o fato de padrões de excelência de Deus serem diferentes dos padrões dos homens. Quanto tempo durou o ministério público de João Batista? Uns 6 meses. Qual foi a avaliação que Jesus fez da vida de João? Pois eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há nenhum maior do que João Batista. Está em Lucas 7, verso 28. Não há maior, ele teve 6 meses de consagração total a Deus e o Filho de Deus estampou este selo de aprovação na vida dele. Não avalie sua vida pelos padrões do mundo. Não faça isso. Muitas denominações estão procedendo desse modo. Muitos pastores e líderes de igreja estão fazendo isso. De igual forma, muitas igrejas. Pense sobre isso. Pelos padrões do mundo, uma pessoa ou uma igreja pode ter uma aparência externa muito boa, mas na visão de Deus pode ser simplesmente detestável. Da mesma maneira, uma pessoa ou igreja pode estar totalmente consagrada e agradável a Ele e ao mesmo tempo ser insignificante aos olhos do mundo. Poderia um pastor que serve fielmente ao Senhor numa pequena comunidade rural ser agradável a Deus? Claro que sim. Se for este o lugar escolhido por Deus para ele, Deus busca e recompensa a fé de uma pessoa independente do grau de responsabilidade dado a ela. Uma pessoa comum é justamente quem Deus mais gosta de usar. Paulo diz que Deus busca deliberadamente as coisas fracas e desprezadas, pois é por meio delas que pode receber maior glória. 1 Coríntios 1, 26 ao 31. Assim todas as pessoas saberão que só mesmo Deus poderia ter feito o que foi feito. Se você se julga fraco, limitado ou comum, você é o melhor material pelo qual Deus pode operar. Amém? Finalizando aqui, faça uma revisão. Deixa eu colocar aqui para você. Pronto. Faça uma revisão do estudo de hoje, ore pedindo a Deus que identifique as afirmações ou versículos que quer que você compreenda, aprenda ou pratique, sublinhe-os, depois responda as perguntas. Qual foi a afirmação ou versículo mais importante que você leu hoje? Segunda pergunta, escreva a afirmação ou versículo com suas próprias palavras, como uma oração de resposta a Deus. O que Deus quer que você faça em resposta ao estudo de hoje? Pronto, aí você vai estar respondendo e nós vamos estar finalizando. Repasse o seu versículo a ser decorado, esteja preparado para recitá-lo a um parceiro do seu grupo durante a semana. Resumo: Deus revela aquilo que está para fazer. A revelação passa a ser um convite para nos juntarmos a Ele. Não posso ficar do jeito que estou e seguir Deus. Deus pode fazer o que desejar com uma pessoa comum inteiramente dedicada a Ele. Os padrões de excelência de Deus são diferentes dos padrões dos homens. Deixa eu orar. Pai, graças te dou, nos capacita para isso, nos dá entendimento, compreensão, para sermos achados segundo a Tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa-nos
quando nos reunimos, que qualquer dúvida seja tirada, que o Teu Espírito venha conduzir o nosso coração para Te conhecer e para fazer a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe a todos.